Boa noite a todos. Hoje, na data do dia 8 de novembro de 2021, às 18 horas e 6 minutos, nós iniciamos o nosso quarto encontro de grupo de estudos sobre os Rikbatsa, né, os indígenas Rikbatsa, e hoje aceitou o convite para vir falar um pouco do trabalho dela, para a gente compartilhar os conhecimentos, a doutora Ana Larissa Sickman de Paula, não sei se pronunciei correto, depois ela corrige. E o trabalho dela, Povo Rikbatsa, Saúde e Território, Territorialidade, o contexto da pandemia de Covid-19 e aspectos históricos revisitados. É um tema bem atual para nós, né? Eu acho que vai ser muito interessante essa troca de experiência, algo novo. Então, eu deixo ela estar se apresentando, ela é do programa de pós-graduação em Antropologia Social. Então, fica à vontade. Passo a fala para você. Obrigada desde já por ter aceitado esse convite, vir compartilhar conosco, né, os seus estudos, suas experiências, enfim. Muito obrigada. Olá, boa noite a todos e a todas. Primeiro, eu queria dizer que é uma grande honra poder estar aqui junto. Fiquei muito feliz com o convite. Primeiro, pelo professor Aloir, que me falou sobre a existência desse grupo que eu não sabia, e depois também para já começar apresentando, né? Um desafio, mas vamos lá, que é bem interessante, assim. Eu dei uma olhada também, consegui assistir a gravação dos 3 primeiros encontros que teve, então tentei pensar nessa apresentação dialogando um pouco com o que já foi falado, assim, né, pra tentar seguir justamente nessa ideia do grupo de estudos, né. Bom, qualquer questão podem me interromper sem problemas, assim, daí eu vou falando. Então, só para contextualizar geral, então, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu entrei no doutorado em 2019 e estou então, no que seria o terceiro ano do doutorado, mas claro que tem algumas intercorrências com a pandemia, mas também ao longo da apresentação a gente vai ver algumas questões, assim, como vão indo, assim, né. Mas, enfim, então eu estou atualmente pensando na escrita do texto para a qualificação, que eu vou fazer a qualificação até março de 2022, então eu estou no momento de algumas definições, né, pensando alguns caminhos que eu vou percorrer nesse primeiro momento, assim, e vai ser ótimo as contribuições de vocês, assim, realmente estou muito feliz de poder estar aqui contribuindo para esse grupo de estudos e principalmente para escutar o que vier, assim. Já aprendi muito com os 3 primeiros encontros, assim, realmente foi muito interessante escutar o a mesmo que não ao mesmo tempo, né, eu me senti como que participando de alguma forma, porque algumas questões realmente são questões que a gente, ao longo do trabalho, vai pensando, né. Ainda mais agora nesse modo que a gente fica muito preso dentro de casa, olhando para o computador. Enfim, feita essa primeira fala, assim, eu vou entrar em algumas questões que, de alguma forma, eu abordo na tese, mas eu tentei dar né, pensar nessa apresentação dialogando muito com o que já foi falado aqui e tentando dar uma continuidade. Então não é exatamente o meu projeto de tese, o meu sumário, por exemplo, dos capítulos que eu abordo aqui, e sim alguns pontos que, sim, são apresentados na ideia do texto, da tese que está em construção, mas tentando fazer esse diálogo com o que está sendo falado aqui, né. Então primeiro, uma primeira questão, assim, também, pensando também em me apresentar um pouquinho meu percurso, quando eu entrei em 2019 no doutorado, eu não pesquisava, nada, relacionado com os Rikbatsa, na verdade, eu entrei pensando numa continuidade da pesquisa que eu fiz no mestrado, que era uma outra área, eu falava muito sobre a questão da migração internacional, da mobilidade, e na dissertação eu abordei os processos migratórios de haitianos e haitianas no sul do Brasil, né, então era um contexto totalmente diferente, e a ideia, a princípio, no doutorado, era dar seguimento de alguma forma a essa área de pesquisa, né. Mas daí, em concomitante com o doutorado, em 2019, eu estava trabalhando daí né, tinha um vínculo profissional com uma empresa, eu era consultora enquanto antropóloga, desde 2016 nessa empresa, que é uma empresa que faz alguns projetos de licenciamento ambiental. E nesse momento eu ainda não tinha bolsa de doutorado, então eu fiquei com esse duplo vínculo profissional e acadêmico nesse primeiro momento, né.
E ao longo do ano de 2019, um dos estudos nos quais eu participei foi justamente o estudo do licenciamento ambiental para a pavimentação da BR-174, né, que é ali na BR naquele trecho que vai de Castanheira a Colniza. E nesse momento, então, eu fui a coordenadora técnica de campo, ou seja, fui a responsável pelo campo que, que teve ao longo desse estudo para fazer o primeiro relatório, né, que é o estudo do componente indígena. O segundo relatório, que se originou posteriormente, que é o PBA, o Plano Básico Ambiental, eu já não estava mais vinculado justamente porque eu consegui a bolsa do doutorado e acabei conseguindo dar prioridade para o doutorado. Mas nesse primeiro momento, então, eu tinha esse duplo vínculo, e ao longo do ano de 2019, então, eu estive à frente desse estudo, e que era um estudo que, então, abrangia tanto os povos isolados Cauá-Riva do Rio Pardo, Piripicura, como a terra indígena Arara do Rio Branco e, né, as 3 terras indígenas dos Riquibates. E, então, a partir desse momento, assim, eu ainda não tinha nenhum vínculo de pesquisa com os Riquibates, foi nesse momento que eu conheci pela primeira vez os Riquibates, que eu estudei bastante antes de ir para campo e tive a oportunidade de ficar bastante tempo em campo, assim, né? Era um estudo bem amplo que exigia a visita a todas as aldeias das terras indígenas, então eu tive a possibilidade de conhecer todas as aldeias e, enfim, uma coisa que inclusive vocês falaram bastante nos outros encontros e eu total me identifiquei, é com a acolhida do povo Riquibates, assim, né? Como eles são muito alegres e como eles são muito receptivos, né? Então foi um momento muito interessante, assim, profissionalmente, mas pessoalmente também, no qual eu pude estabelecer diversos vínculos e pude conhecer muitas questões, né? Tive muitas experiências nesse primeiro momento. Então, nesse contexto, quando eu voltei para Porto Alegre, eu continuei com um vínculo muito forte, principalmente com o Nelson, né? Com o Nelson Mutzi, e num primeiro momento, inclusive, ele me pediu assim para ficar um pouco em parceria com ele, assim, para pensar alguns projetos amplos que fossem pensar a questão de geração de renda, enfim. Nesse primeiro momento, eu me coloquei muito à disposição de uma forma desconexa da minha pesquisa acadêmica, né? Mas daí, num segundo momento, então, eu pensei que queria mudar tudo e mudei totalmente a minha temática de pesquisa para justamente pensar em, de alguma forma, na minha pesquisa, ao longo da tese, abordar uma pesquisa juntamente aos Riquibatsa, né? Então, foi um desafio que eu fui construindo ao longo desse tempo, e teve, junto com isso, o desafio da pandemia, né, que, enfim, todos nós, de alguma forma, fomos afetados. Então, nesse primeiro momento, eu repensei muitas questões e, num primeiro momento, principalmente no primeiro semestre, né, no primeiro semestre de 2020, né, no início da pandemia, eu tinha um contato muito, muito próximo com o Nelson, pensando justamente nessa questão da pandemia, em alguns projetos que ele estava fazendo nesse momento, tentando, então, de alguma forma, de longe, pensar nessa questão, né? E acredito que a maioria deva conhecer o Nelson, deva saber que, infelizmente, né, ele contraiu o Covid e acabou falecendo, então foi um momento bem difícil, assim, para todos os envolvidos, né, principalmente para o povo Riquibates, assim, mas eu, de longe, senti muito o impacto. No primeiro momento, pensei, inclusive, em mudar de tema de novo, pensei que, enfim, é algo difícil de pensar sobre como fazer, né. Mas daí, num segundo momento, eu comecei a refletir sobre a importância de justamente dar visibilidade sobre essa questão, sobre como estava sendo a pandemia, de modo geral, mas principalmente como ela estava afetando os Riquibatsa, né. E nesse momento, então, eu comecei a pensar na importância justamente de contar, inclusive, a história do Nelson, assim, porque nesse campo que eu fiquei, acho que mais ou menos uns 2 meses em campo, o Nelson, ele era um dos guias escolhidos pelo povo para acompanhar todo o trabalho. Então eu fiquei praticamente todos os dias com o Nelson, assim, eu conheci muito ele, a gente teve muitos momentos né, tanto mais formais como menos formais, de conversas, e eu tinha bastante material também sobre a trajetória dele, sobre a relação dele com a CESAI, que depois eu vou entrar um pouquinho mais. Mas, enfim, então, nesse momento, eu pensei justamente em como pensar nessa área de pesquisa, né, na importância, inclusive, de visibilizar essas questões. E nesse momento, então,
principalmente de 2020, 2021, a pesquisa em andamento ela acaba se dando muito pelo virtual, né, que é o que a gente acaba estando frente a frente, pensando muito no que tem também na mídia, no que sai em questões que eu posso acessar de longe, e também tentando manter um contato com os Rikbatsa, né, um contato que também me foi muito importante até para continuar a pesquisa, assim, com o Jair Tsaibata, né, que era a outra pessoa que também acompanha todo o processo desse trabalho de campo que eu realizei nesse primeiro momento. Então, dessa forma eu fui, construindo esse campo e pensando como seria possível fazer essa pesquisa, e a minha intenção também é a gente está em 2021, em 2021 conseguir fazer um campo presencial, né, para justamente conseguir alinhar algumas questões, né. Então, nesse momento, eu acabo tendo que pensar muito à distância, analisando os materiais que eu já tenho e pensando então sobre como abordar essas questões, né. Me alonguei um pouco nessa primeira parte, mas é que é muita coisa, agora eu vou tentar seguir um pouco mais. Enfim, então pensando em tudo isso, eu vou trazer algumas questões que vocês até já falaram, de alguma forma nos outros encontros, mas que são questões que acabam sendo importantes para eu pensar, na minha pesquisa, em algumas questões que eu penso serem pertinentes para esse momento, né. Um deles é justamente visibilizar como foi o processo demarcatório das 3 terras indígenas, né, como isso acabou tendo um longo período de tempo, assim, né, também aquela questão de como, esse processo fez com que a margem direita do Rio Juruena fosse a mais, ocupada e aos poucos as aldeias novas principalmente a partir da década de 60, fossem nessa localização, aquela questão, né, da aglutinação dos Rikbatsa, primeiro na reserva Erikpatsa, e como isso, ao mesmo tempo, justamente acabou possibilitando o abandono das demais áreas que acabaram sendo, utilizadas por terceiros e da importância da luta pela retomada por Japuíra Escondido, né. São questões que vocês também já sabem muito, mas, enfim, só para dar uma contextualizada. E, enfim, juntamente com isso, toda essa questão da intensificação dos conflitos com os seringueiros, da questão da pacificação, principalmente a partir do padre Dom Stauder, desses conflitos que, se num primeiro momento era muito mais com os seringueiros, num momento mais atual e ao longo dos últimos anos é muito forte com garimpeiros, com madeireiros, né. E todo esse contexto, assim, pensando nessa análise histórica, dessa relação com outras doenças, com outras epidemias, justamente oriundas desse contato, e que justamente teve essa trágica questão da dizimação de mais de 70% da população Rickbatsa, né. Então, esse também é um dado que eu acho importante rememorar para pensar atualmente na questão da pandemia, né. Outra questão que também vocês já falaram em algum momento sobre como a gente pode pensar essa distinção entre um território Rickbatsa, enquanto ocupando toda a bacia do rio Juruena, contraposto ao território atual, né, das 3 terras indígenas, e como a gente pode pensar a territorialidade Rickbatsa enquanto esse território memorial, né, esse território que é histórico, que é tradicional e que corresponde, então, a toda essa bacia do rio Juruena. E eu proponho, então, pensar essa questão como uma chave de leitura para analisar esses deslocamentos contemporâneos, pensando na relação também entre as terras indígenas, né, entre o deslocamento entre uma terra indígena e a outra, entre o que tem numa terra indígena, não tem na outra, o que não tem em nenhuma terra indígena, né, essa questão também de quais, serviços, políticas públicas são acessados, principalmente através de Juína, mas também nas outras cidades do entorno, né. Então, dessa forma, eu tento analisar, assim, como essa chave de enquanto a territorialidade, pensando ela enquanto algo para além do limite das terras indígenas, mas pensando que as terras indígenas acabam sendo esse principal espaço habitado, né, justamente por esse histórico. E nesse sentido, então, pensando, então, brevemente algumas questões sobre a territorialidade e o território Rickbatsa, é justamente essa questão que salta aos olhos e que também já foi falado por vocês em outros encontros, dessa questão da preservação agroflorestal do território, né, justamente essa floresta em pé, e como isso realmente é um direito do povo Rickbatsa enquanto povo originário, e pensando também nessa indissociabilidade, né, do território, da floresta com o cotidiano dos Rickbatsa, né. Então, essa ideia de como a gente pode pensar nas terras indígenas enquanto ilhas,
mas justamente por serem ilhas enquanto algo, que está atrelado a um território que era mais amplo, né. E se a gente for até, enfim, uma questão que é contraditória, né, porque ao mesmo tempo em que as terras indígenas são ilhas de um território muito mais amplo, ao mesmo tempo, esse território atualmente também é ameaçado, né, principalmente, eu coloco essa questão das invasões por madeireiros, garimpeiros, grileiros, que é uma questão, que afeta os Riquibatos, mas os povos indígenas como um todo, e também a questão das próprias práticas e discursos por parte do atual governo federal, que justamente muitas vezes colocam em xeque se realmente esse território demarcado, que hoje em dia é legalmente marcado, até que ponto a gente tem a garantia da preservação desse território, né. Enfim, daí mais uma última questão antes de entrar propriamente na questão da saúde, é como a gente pode pensar nesses modos de viver Rikbatsa, eh, somente se a gente for pensar nessa relação natureza, juntamente, né, dos Rikbats juntamente com a questão da natureza, dos animais e demais seres como um todo, né. E como é uma chave de pensamento, talvez, seria propor essa cosmologia Rikbatsa, enquanto uma contribuição para o debate referente ao antropoceno, né, que é justamente essa concepção de que contrapõe essas lógicas distintas, né, coloco a cosmologia Rikbatsa nesse lado, visibilizando justamente essa insustentabilidade dessas práticas extrativistas e dessa relação com esse fim de mundo como o conhecemos justamente por essas práticas devastadoras, né. E como essa questão que hoje está muito em discussão sobre o antropoceno, na verdade, é algo que pelos povos indígenas já é pensado de forma intrínseca há muito mais tempo. E junto com isso, então, agora eu entro mais na questão da saúde indígena, da pandemia. Antes de entrar na questão dos Riquibates específico, pensando nos povos indígenas como um todo, no contexto brasileiro, tem algumas questões que a gente pode pensar nessa questão mais geral, que é justamente essa negação de direitos básicos, né, justamente essa questão da omissão e mesmo a ação do governo, para um favorecimento dessa disseminação do vírus, né, é mais do que uma omissão, é uma ação, que está atrelado com essa disseminação de informações falsas, essa questão do negacionismo, e como a gente pode pensar que essas questões elas são enfrentadas a nível nacional, né, um exemplo é a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, nessa articulação e resistência indígena, mas também como essa articulação ela ocorre a nível local, sendo apenas um exemplo a questão das barreiras sanitárias, né. Nesse contexto, assim, eu não vou entrar muito, assim, é só para dar uma pincelada e se for de interesse a gente pode em outro momento pensar algumas ideias, mas justamente, como eu estou nesse momento de pensar alguns caminhos para pensar nessa discussão, pensando então nas contribuições desde a antropologia, né, uma questão geral que a gente pode pensar é como, enfim, não só a antropologia, mas também a antropologia coloca como a pandemia acaba, sendo um contexto no qual algumas desigualdades que já existiam num contexto anterior à pandemia são acentuadas nesse contexto de pandemia, né. E daí algumas, possibilidades para se pensar nesse contexto seria justamente a antropologia médica ou do corpo da saúde, muito atrelada aos estudos críticos da saúde global, né, principalmente a partir de um olhar da América Latina, que vai justamente pensar como essa questão da pandemia, por mais que seja global, vai ter efeitos locais e esses efeitos não necessariamente vão ser iguais em cada local. Então essa relação entre o local e o global, dialogando muito com uma perspectiva decolonial também, e a partir de uma antropologia ambiental pensando nessa questão indissociada de saúde e ambiente, né. Bom, isso tudo posto então, e voltando um pouquinho também para as questões históricas de né, por que eu parti um pouco também dessa questão do território, da territorialidade Riquibatsa, é justamente para pensar como a Covid, na verdade, ela é um recente desdobramento, mas de uma história já conhecida, né, não é a primeira vez que se tem esse embate contra doenças que são muito nocivas, né, e justamente já se tem esse histórico, inclusive, para se pensar em ações, né. E daí eu trago um trecho específico do Ailton Krenak, nesse contexto de pandemia, no qual ele coloca como, né,
para combater o vírus é preciso, num primeiro momento, cuidado e então coragem, que é justamente essas questões envolvidas nesse contexto dessas doenças de fora que acabam entrando, né. Enfim, esse é um panorama geral. E daí eu queria entrar agora em algumas questões específicas da pandemia nos Rikbatsa, mas para fazer isso, a minha proposta é iniciar um pouco pensando um pouco sobre a saúde indígena, né, e daí eu faço a minha proposta é fazer isso a partir da atuação do Nelson, primeiro que é por onde eu tenho mais dados, né, enfim, o Nelson foi meu interlocutor por um tempo considerável, a gente teve muitas conversas, mas também pela importância que o Nelson acabou desenvolvendo na saúde indígena, né. Então, uma primeira questão é como a própria atuação do Nelson acaba sendo a partir de um aprendizado que ele teve com seus pais, né, com o seu Albano, com a dona Maria Elisa, né, como as lutas que eles desempenharam, também vinculado com esse ethos guerreiro dos Rikbatsa, principalmente pensando essa questão de liderança, essa questão de atuação política, essa questão da atuação na saúde, principalmente da Maria Elisa, como essas questões são um espelho realmente para o Nelson, né? Em mais de um momento ele falou de como ele estava seguindo os passos dos seus pais, né? E, inclusive, eu achei bem interessante que eu estava escutando a última reunião que vocês tiveram e falava muito da questão da aprendizagem, né? Eu acho que, de alguma forma, acaba dialogando com isso que eu tento visibilizar também, né? Também trago como a gente pode pensar na trajetória do Nelson, misturada justamente com a construção da própria saúde indígena no Brasil, né, porque ao longo da atuação do Nelson, ao longo dos anos, foi justamente ao longo desse tempo que foi se construindo a saúde indígena no modelo atual no Brasil, né, pensando tanto nas conquistas, nos retrocessos, nas contradições que tem dentro desse campo, né. Isso também é uma questão muito mais ampla, mas trago aqui só para dar uma pontuada nessa questão. Mas acho importante pensar sobre isso. Pensar também como o Nelson ele foi uma liderança do povo Riquibatça, mas também para além do povo Riquibatça, né, pensando na atuação do Nelson no noroeste do Mato Grosso, e um exemplo foi o momento no qual ele foi presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena, né, o CONDISE. E também outra questão é como, o Nelson atuava também para além da saúde indígena, pensando no contexto do povo Riquibatça, principalmente através de distintos projetos, né, principalmente pensando na questão da autonomia e da geração de renda para o povo como um todo. Bom, colocadas essas questões, então, eu entro agora especificamente no contexto da pandemia, assim, né, pensando naquilo que eu consegui analisar, claro que é uma visão, muito a partir daquilo que eu tive acesso, então, também por isso que eu acho muito rico esse momento da gente poder estar dialogando aqui, porque enfim, eu vou trazer um ponto de vista sobre tudo que está acontecendo e eu acho que é muito importante que a gente possa conversar mais e que fique claro que isso é só um ponto de vista e que tem muito a ser acrescido da contribuição de vocês e dos próprios Rickbatts também, né. Mas enfim, pensando então nessas estratégias de enfrentamento à pandemia pelos Rickbatts, né, nesse primeiro momento, então, eu coloco, essa articulação feita pelo próprio Nelson, né, na linha de frente, né, pensando que ele atuava na CESAI, e como nesse primeiro momento, assim, ele tinha um discurso muito grande dessa conscientização, né, sobre os cuidados necessários contra a covid, principalmente em relação aos mais jovens, né, eu lembro que em mais de uma oportunidade, conversando com ele, ele falou que em alguns momentos os mais jovens não estavam querendo seguir muito alguns cuidados, assim, então esse trabalho da conscientização acabava sendo muito importante. O Nelson também fez alguns projetos para arrecadação de verba, para arrecadação de cestas básicas, né, que está totalmente vinculado com a questão da garantia da segurança alimentar, né, nesse momento que foge do cotidiano, para que aqueles, né, alimentos que não são produzidos, né, que são comprados na cidade, que de alguma forma pudessem ser acessados. E também, obviamente, conseguir, aprimorar de alguma forma esse próprio consumo dentro das TIs, né, essa produção daquilo que se precisa dentro da TI. Outra questão foi justamente a confecção de máscaras pela comunidade, que também foi um projeto que o Nelson atuou de perto, assim, pensando também em conseguir doação de tecidos, em conseguir fazer essa confecção das máscaras. E também
Esse início das barreiras sanitárias, né? Isso tudo é muito num primeiro momento da pandemia, onde estava todo mundo meio que tentando pensar o que significava a pandemia, quais eram os cuidados, quais não eram os cuidados. E então esse início dessa barreira também é algo que vai sendo construído aos poucos. Um segundo momento, então, pensando então na pandemia, justamente quando a gente tem um agravamento do quadro de forma geral, mas também entre os Rickbatsa, né? A gente tem então esses dados do aumento do número de infectados, alguns em estado grave. É, Daí entra o caso do Nelson, né? Que ele acabou atuando na linha de frente, ficando mais exposto, contraiu a Covid. Ele passou esse período internado em Cuiabá e acabou falecendo. Né? Então, isso foi um impacto muito grande, né? Enfim, é algo bem difícil de se pensar, né? De compreender, assim, é realmente algo difícil. Bom, além do Nelson, teve também o falecimento da Filomena, da dona Filomena. Eu não, particularmente, não sei de outros casos que tenham sido vindo a óbito, mas eu sei que muitos ficaram em estado grave. Mas enfim, então é um momento que a gente tem justamente esse luto se misturando à luta, né? Porque a gente continua tendo um momento de pandemia muito agravado e, ao mesmo tempo, esse luto que não pode ser feito da forma como seria num contexto que não fosse de pandemia, né? Então essa também é uma questão muito delicada. E, enfim, com o agravamento, então, do quadro entre os Riquibatas, a gente tem uma continuidade e também uma intensificação das ações, justamente porque se fica perceptível cada vez mais a necessidade de levar muito a sério todas as ações, dada as ações catastróficas da pandemia. E justamente então se tem essa intensificação de cuidados, como por exemplo essa realização de barreiras sanitárias de um modo mais, enfim, mais firme, assim, né, com mais frequência, com mais cuidados do que num primeiro momento. É uma outra questão, então, dando seguimento a isso, que todos nós podemos acompanhar, porque estamos vivenciando a pandemia também, né? Foi justamente a questão da vacinação, né? Que a gente tem a nível nacional a reivindicação para a vacinação enquanto grupo prioritário dos povos indígenas, e essa reivindicação realmente surtiu algum efeito, e em março de 2021, no caso dos Rickbatsa, em grande maioria eles foram vacinados, né? Eu não tenho os dados específicos, mas conversando principalmente com o Jair sobre isso, ele me contou que, tirando algumas exceções, a maioria tinha se vacinado, né? Então a gente tem justamente por causa dessa vacinação, uma diminuição do número de casos, né? Então, não tem mais casos graves de internações ou de mortes, e os casos que tem também são menos numericamente, né? Que justamente demonstra a importância da vacinação. E também, fazendo um paralelo, dá para pensar como essa situação no interior das terras indígenas é contraposta à situação do entorno, né? Que a gente tem justamente um pico de casos no Brasil como um todo, especificamente nas cidades ali do entorno, né? Enfim, Castanheira, Juruena, Cotriguaçu, Colniza, própria Juína, sendo que Juína, nesse momento, não tinha nem mais UTIs disponíveis, né? Dado o número de casos. Então, acaba sendo essa distinção muito aparente, né? Os povos indígenas como um todo, mas no caso os Riquibatsa, diminuindo o número de casos, ao mesmo tempo em que aumentava muito na região, justamente porque a vacinação ainda não tinha sido para toda a população, né? Então, dado isso, a gente tem esse momento pós-vacinação. Então, ao longo de 2021, a gente tem essa retomada gradual de atividades, justamente por esse alívio, podemos dizer, de pelo menos não ter casos graves da doença. E daí um exemplo de uma das atividades que são retomadas é justamente pensar nessa questão do luto, como ele se mistura à luta, como homenagens que antes não eram, não se podiam ser realizadas por causa da pandemia, começam então a ser elaboradas. Né, junto a isso tem a questão também que o seu Albano acabou falecendo alguns meses depois do Nelson, então foi algo, não foi de Covid, mas foi algo também muito difícil como um todo, assim, acabou se juntando essa questão da morte de pai e filho muito perto, então isso também é uma questão desse luto, né, de como
como se pensa nesse luto, nessa cerimônia de lamentação, tanto na aldeia União, onde os corpos foram enterrados, como também outras homenagens, né. Um exemplo, a própria biblioca ou então também as homenagens virtuais num primeiro momento, né. E junto com isso também, a gente tem nesse momento pós-vacinação, esse questionamento sobre esses cuidados e sobre as flexibilizações, né. Um exemplo foi justamente e daí esse exemplo eu dou a partir da conversa com o Jair, que ele me falou que, enfim, as barreiras estavam continuando, mas já tinha todo um questionamento se de fato elas deveriam continuar ou não, e como isso também se relacionava com essa questão dessa garantia da segurança alimentar, né, porque algumas pessoas, alguns Riquibatzia que saíam das aldeias, estariam com esse dilema, assim, até que ponto ficar na aldeia ou não, né. Claro que isso é de forma muito geral, a gente pode pensar em diversos casos dentro do próprio povo, né, mas eu trago algumas questões a partir daquilo que eu tive acesso nesse primeiro momento. Bom, com tudo isso então, eu concluo alguns desdobramentos iniciais para a gente pensar, que primeiro é justamente a necessidade de acompanhar, de seguir acompanhando o desenrolar da pandemia, as incertezas que a gente não sabe ainda como vai ser, a gente ainda não sabe se de fato, como vai ser o desdobramento daqui para frente, por mais que a questão pós-vacinação já esteja muito melhor. Junto com isso, eu trago a necessidade da gente pensar justamente, nessa relação daquilo que eu falei num primeiro momento sobre território, sobre territorialidade, relacionado com a saúde, justamente a partir desse fio condutor dessa luta por direitos, né, como a gente tem que pensar nesses direitos que já foram conquistados, no direito às terras, no direito ao acesso à saúde, e como a gente pensa nessa luta por direitos num contexto que a gente tem avanços e retrocessos ao mesmo tempo. Junto com isso, a importância do respeito à autonomia do povo Riquibatzia, tentar visibilizar também as experiências e o respeito aos direitos e aos modos de viver do povo Riquibatzia de forma geral. Bom, aqui eu trago algumas referências que se quiser a gente pode voltar depois. Mas é isso, por enquanto é isso, é muito mais a título de trazer algumas questões iniciais para o debate e porque eu tenho certeza que eu tenho muito mais a ouvir do que a falar nesse momento. Obrigada, pessoal. Obrigada, Larissa. Parabéns pela pesquisa, pela apresentação do trabalho. Um tema muito pertinente. Estamos vivenciando, né? Alguém quer Desculpa. comentar? Pode falar, Elani. Eu gostaria só de colocar, que eu já estou saindo também. Sim. Larissa, os Riquibatzia estão saindo agora de uma quarentena. Essa quarentena, eles saíram na quarta passada, onde eles tiveram 51 casos a priori, mas totalizou 63 casos de Covid dentro da aldeia recentemente. E o que é louvável de toda essa situação é que, antes de eu falar o que é louvável, eu quero destacar aqui para ti que todas as 3 TIs tiveram casos, tá? A mais, obviamente, que é onde concentra o maior número de aldeias, é a TI Riquibatzia, e lá todas as aldeias tiveram infectados. Mas o que é louvável disso aí é que não houve nenhum caso gravíssimo. Houve casos graves, mas que nenhum precisou ser entubado. Realmente, gente, a vacina foi um efeito maravilhoso, porque, com certeza, se não houvesse vacina, o número de óbitos eram muito grandes, teria que ser seria uma tragédia, entendeu? E todos ainda tem alguns isolados, tem alguns ainda convalescentes, mas, de modo geral, as atividades retornaram na quarta-feira e, assim, eles estão tomando muito remédio do mato, é claro, entendeu? Reforçando a questão alimentar, porém, indiscutivelmente, a questão da vacina. Verdadeiramente, isso foi um ícone muito grande, porque se nós formos colocar ao longo das epidemias que eles tiveram expostos, e principalmente o caso da tuberculose, que é algo muito grave e patente entre eles, mesmo com essas comorbidades que alguns tiveram, mas nós não tivemos óbitos nesse período. E aí eu estou muito feliz com isso e dizer que seria interessante também se buscar dados oficiais a respeito disso com a CASAI. E, Elani,
você que vivenciou isso um pouco mais de perto, como foi assim a receptividade da vacina, né? Eles aceitaram? Sim, sim. Sim? Sem nenhum. Olha, o Uriquibaxa, eles têm em si o que foi a vacina, o contexto de vacina ao longo do contato deles com os não indígenas. Eles sabem que a vacina freou muitas mortes e quantos morreram, principalmente de sarampo, né? E eles viram que após eles terem acesso às vacinas, principalmente a vacina do sarampo, né? A própria poliomielite e BCG, vamos colocar assim, de modo geral, como freou os óbitos dentro, principalmente com as crianças. E quando eles souberam da vacina, gente, olha, foi assim uma adesão total. Pena que todos não foram vacinados, porque tinha muitas grávidas, enfim. Mas o que chegou, chegou bem. E, infelizmente, Nelson e a Filó não passaram por isso. E eu digo que, sem medo de ser feliz, que por não passar foi porque vieram a óbito. Obrigada, Elani. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Posso comentar alguma coisa? Sim, à vontade. Bom, primeiro, boa noite a todos aí. Cheguei atrasado, mas peguei o comecinho já da apresentação da Larissa, né? Então, gostei muito, Larissa, da sua apresentação e do caminho que você pegou, né? Centrando na territorialidade, colocando muito bem esse contexto. Achei muito legal. Queria comentar algumas coisas só. Também gostei muito de você estar centrando essa investigação. Quer dizer, você tem um fio condutor teórico, né? Mas você tem um fio condutor também de pessoas, né? Que é o Nelson, como talvez uma pessoa central aí que vai ligando todos os acontecidos, né? Eu achei legal isso porque eu sou já meio antigo, né? Então, e eu lembro que você tinha nos trabalhos anteriores, né? Isso já tem uma crítica na antropologia já, né? Como um todo, que era justamente você falar dos povos sempre no coletivo, né? Os Iquibaxas são isso, são aquilo, fazem isso, pensam assim, fazem assado. Não deixa de ser verdade, é uma generalização a partir de casos, né? Mas essas pessoas que vivem essas histórias, esses povos, acabavam não tendo nomes, né? Os personagens não apareciam, né? Era um anonimato pessoal, você não via a agência, a atuação das pessoas, né? Então, eu acho muito legal isso também, você está nomeando as pessoas, né? A gente tinha bem antigamente até essa história, não, a gente não dá nome de entrevistados, né? Tal. Quer dizer, claro, há certos casos em que isso é mais correto fazer isso, mas não em todos, né? E esse é um desses casos que você pode justamente trazer a trajetória de uma pessoa que foi importante. Eu acho que é uma honra merecida para o Nelson também, né? Para o Nelson, para o Albano, para a Filó, enfim, todas essas pessoas que estão vivendo essas histórias, né? Eu queria comentar que eu estava, antes da pandemia, eu estava participando lá do plano de gestão territorial e ambiental dos Iquibaxa. Então, eu tive uma vivência contínua por uns 2 anos, até 2018, 2019, 2020, aí veio a pandemia, justamente que a gente estava terminando, né? E o Nelson, ele teve uma participação bem destacada também aí, né? Justamente com o projeto dele da castanha, e outras questões, né? No PGTA se discutia tudo, na verdade, né? Questões, conflitos internos, enfim, como fazer com jovens que não seguiam os velhos, gente que bebe ou que não bebe, o que fazer em cada aldeia, como regrar ou não. Então, houve muitas discussões, debates coletivos, né? E o Nelson era uma pessoa que se destacava, porque, primeiro, que ele tinha uma língua bem ferina, né? Ele entrava quente na conversa, então não vem falar bobagem, porque já tomava logo, né? Então, e ele acabou se fazendo respeitar muito, né? Justamente por isso e porque ele tinha boas ideias, enfim, tinha uma atuação importante, né? Propositiva, assim.
Então, eu achei muito legal. Mas eu achei interessante também você pegar esse período da pandemia, porque eu lembro que naquele momento que eu estava frequentando mais lá, o. Peraí, deixa eu botar minha cara aqui, senão fica uma fotinho antiga aí, eu já estou diferente. É, você tinha, naquele momento, estava rolando, né, o PGTA, depois eles estavam fazendo o protocolo de consulta, tinha esse assunto da BR-174, então a discussão do PBA, o que vai privilegiar ou não, como negociar isso, né? Então, tinha várias coisas, eu sentia que eles estavam num momento assim, de bastante propositivo, né? E também no PGTA se acaba retomando uma perspectiva para o futuro, né? Então tinha muitos planos ali e tal, e a pandemia não é que não acabou com nada, mas ela deu uma parada, né? Quer dizer, então eu acho legal estudar esse contexto, e eu tenho muita curiosidade também, assim, eu acho que o seu trabalho vai iluminar um pouco isso, né? Como que essa questão da pandemia e todo o contexto em que ela ocorreu e tal, e as medidas que eles tiveram que tomar, as formas de organização que eles tiveram que ter para achar um caminho nisso, né? Como é que isso vai desembocar ou está desembocando agora numa visão deles para o futuro, pelo menos para o futuro próximo, né? Mas eu achei bem legal. Então, são coisas que me passaram na cabeça enquanto você estava expondo, né? Então eu resolvi comentar. Mas é isso aí, parabéns. Estou gostando do seu trabalho, bem legal. Obrigada. Mais um colega quer comentar alguma coisa? A própria Larissa? Vou comentar só então, Só enquanto mais uma ninguém fala. coisa, desculpa, Vai desculpa, lá, vai lá. desculpa, meu amor, eu esqueci. Não. É que a questão das associações, né, que eu acho que é um negócio importante que está rolando lá, inclusive a Associação de Mulheres, que, enfim, está num processo meio ainda de amadurecimento, vamos dizer, ainda que funcione, né? Então, enfim, é um assunto que você deve conhecer também, né? Você está, lógico, está aí. Então, mas acho importante também você tentar visualizar se, de alguma maneira, enfim, como é que ficaram nesse período, né? É isso agora, eu vou ficar quietinho, obrigado. Vou falar um pouquinho, mas, por favor, me interrompam qualquer coisa. Não, primeiro que adorei tanto as contribuições da Eleni, que já saiu, que justamente é isso, como... Ah, não, acho que ela ainda está aí. Como essa questão da importância da vacinação, né? E como a gente ainda não sabe como vai ser o futuro da pandemia, mas que pelo menos por enquanto a vacinação foi essencial realmente, né? E, e fico muito feliz de conseguir saber um pouquinho mais assim desses detalhes assim de como está a situação agora, né? Que eu tenho alguns dados justamente por estar tão distante, mas não tenho esse convívio do dia a dia nesse momento, né? Então, acho isso bem importante. E as contribuições do Rinaldo, primeiro que agradeço de forma geral, que né, o teu trabalho foi essencial para eu pensar em várias questões, assim, de justamente contrapor né, as pesquisas antropológicas num momento passado e pensar o que significa pesquisar atualmente com os Rickbats a partir da antropologia, então agradeço muito. E entrando um pouco no que tu falou, assim, eu acho que essa questão de pensar no Nelson enquanto um fio condutor, primeiro que é justamente isso, assim, que na verdade essa pesquisa ela só é possível a partir da relação que eu tive, que eu construí ao longo do tempo com o Nelson, assim, de ter esse privilégio de saber muita coisa da história dele e de justamente poder visibilizar isso. Acho que um pouco a ideia é justamente essa, assim, né, de dar visibilidade tanto para a história do Nelson como um todo, como essa relação com a saúde indígena, com questões de liderança do povo Riquibatsa como um todo, e agora nesse contexto de pandemia, né? E, inclusive da importância de visibilizar a história dele, que infelizmente não está mais entre nós, né? E junto com isso, assim, eu acho que vem justamente essa questão dessa visão do futuro, assim, de o que vai ser feito daqui para frente, assim, é,
a minha vontade, assim, espero que eu consiga fazer isso, é ano que vem fazer um campo presencial, justamente para tentar analisar como está a situação pós-pandemia, ou pelo menos pós o pior momento da pandemia, e justamente tentando pensar um pouco isso, assim, né, o que acontece nesse contexto pós-pandêmico, assim, né. Uma das questões, assim, que eu sei que está em construção, principalmente falando mais com o Jair, assim, é justamente que seja feita uma cerimônia de lamentação, enfim, também de forma geral, uma cerimônia de homenagem na própria Aldeia União, né? Tanto para o Albano como para o Nelson, assim. Então, essa construção dessa homenagem, eu acho que é algo que vai ser muito importante, assim, de forma geral, né? Para pensar nesse luto, que foi de uma forma totalmente diferente por causa da pandemia, mas pensar em como ele vai se dar na prática, né? E a última questão que tu falou, eu achei interessante, assim, que tu trouxe essa questão da Associação das Mulheres, e inclusive eu não tinha falado isso antes, mas quando eu pensei em trocar de tema, em começar a pesquisar com os Rekibatsa, a minha vontade inicial, assim, isso pré-pandemia, era justamente pesquisar sobre a Associação das Mulheres, assim, porque eu achei fantástico, assim, tanto como foi essa construção da associação, quando ela se originou. Em campo, em alguns momentos, eu tive alguma conversa com algumas das mulheres que estavam encabeçando a associação, e uma das questões que aparecia muito era tanto a questão da autonomia e da geração de renda a partir da venda do artesanato, como também a questão da proteção do território a partir de uma mobilização das mulheres na linha de frente, né? Então, eu achei isso fantástico, eu acho que é uma questão que é muito importante de ser falada, de ser visibilizada. No atual momento, eu não tenho muito a falar sobre isso, assim, de forma constante, assim, justamente por estar fazendo um campo, nesse momento, à distância, por causa da pandemia. Mas é uma questão que eu acho, assim, fundamental de visibilizar, e nesse momento, claro, que pensar como a pandemia também afetou, né, porque com certeza, acho que tem muito isso, é uma coisa muito recente essa associação, acho que é muito uns primeiros passos de fortalecimento da associação, e com certeza a pandemia acaba sendo um baque muito grande, mas isso eu acho que é uma questão, assim, muito importante, assim, de justamente visibilizar o que significa ter uma associação de mulheres, né, o porquê que se tem, qual é a trajetória que já tem, ou qual é uma possível trajetória futura, né. Então, só para pontuar essas questões por enquanto. Obrigada, Larissa. Mais algum colega quer comentar algum ponto, alguma coisa que achou interessante das falas, né? Uma outra questão que eu gostaria de salientar aqui, você fala muito que você está tendo contato muito com o Jair, enfim. Ele que você está conseguindo mediar, os demais estão tendo mais dificuldade, essa questão da distância, o que você está pensando nesse diálogo, né, com os demais Rikbatsa, que a gente pensa também, né, que às vezes fica só com uma pessoa, né, mas tem todas as situações, né, que a gente sabe que eles estão vivenciando. Por exemplo, aqui no grupo, essa questão da energia, da falta da internet, então, infelizmente, até na biblioca, a própria biblioca, não sei se você chegou a conhecer, tem computadores lá, né, mas a gente sabe também que às vezes a internet lá não funciona, né, então tem uma série, a própria escola, né, tem computadores, mas assim, essa pesquisa, né, virtual, né, acaba limitando também a gente de certa forma, né, e aí outro contexto aí a gente pensa, quem nos ajudou tanto, né, infelizmente não está mais entre nós, né, quem me ajudou, né, na pesquisa que você comenta. E como que você pensa nessa situação, assim, de condução, né, diante de toda essa situação que a gente vê, que também é um efeito da pandemia, né, que também é um efeito da pandemia, porque se não tivesse a pandemia, você estaria possivelmente em campo, mais próximo deles. E aí eu venho pensar também quando você falou do ritual, né, morreram, eles tinham um ritual, a Elani até salientou um pouco na apresentação dela, e aí eles não puderam fazer o ritual de acordo com a tradição deles, porque eles foram impedidos por uma força maior, digamos assim, né? E aí agora, como será isso, pensando nessa cosmologia, né, Rikbatsa, né? Como será que eles vão retomar isso, né? Porque eles foram proibidos no momento, uma força diferente, algo diferente, uma situação diferente, né? Queria ouvir um pouco de você nesse sentido.
Ótimo, questões bem importantes. Primeiro, em relação ao contato, realmente, assim, a barreira da internet é uma barreira realmente, assim, né? Principalmente nesse contexto da pandemia, ainda mais, assim. E o contato que eu tenho, assim, de forma mais constante, atualmente, é mais com o Jair, realmente, assim, né? Eu até lembro que eu tentei, assim, fazer algum contato, principalmente com a dona Maria Elisa, assim, para, enfim, até para conversar com ela, mas eu não consegui falar com ela justamente por essa dificuldade do contato de internet, telefone, enfim. E eu sinto que essa é realmente uma barreira que eu enfrento, assim, bem forte, assim, né, nesse momento de pandemia. E a minha estratégia é ir tocando com o que eu consigo, assim, e muito tentando, claro, fazer mais vínculos nesse momento virtual e num segundo momento, conseguir ir para campo, né? Mas eu acho que essa questão é fundamental e só isso já é um dado em si, se a gente for pensar, né? Que com certeza é um contexto de pandemia que acaba interferindo até na própria pesquisa, assim, na construção da pesquisa, né? Então, são dados que acabam se colocando, assim, mas com certeza é uma questão até para ser evidenciada, assim, né, de como a pesquisa é possível ser construída na pandemia, mas vai ter uma série de entraves por causa disso, né. E a questão do ritual, assim, também eu acho que é uma questão importantíssima, assim, porque primeiro que eu acho que teve toda uma questão de, isso conversando mais com o Jair também, algumas questões que eu vi até de alguns documentários, algumas questões que eu vi online, né, dessa questão de como, num primeiro momento, teve toda uma mobilização para que, de fato, o corpo do Nelson fosse enterrado na aldeia, né? Que no primeiro momento, essa questão do protocolo no meio da Covid, a ideia de que o corpo fosse enterrado em Cuiabá, né? Então foi toda uma reivindicação para que, de fato, o corpo fosse enterrado na aldeia, né? Então isso é um primeiro momento que eu acho que já reflete algumas questões desse ritual que poderia ser muito mais impactante no caso de não ter essa conquista de ser o corpo enterrado na aldeia. E nesse primeiro momento, então, até o Jair me mandou algumas fotos assim de que tem na terra, assim mesmo, né, onde foram enterrados os dois corpos do Nelson e do seu Albano, e como aos pouquinhos está sendo construído como se fosse eu não sei dizer muito bem o nome, acho que ainda não se tem um nome para isso, mas é justamente a ideia que seja feito de alguma forma um espaço físico onde foi enterrado esses corpos, para justamente ser criado aos poucos um memorial, né? Até nessa ideia um pouco de ter algo mais permanente, assim, alguma coisa que seja uma homenagem também, né? E eu acho que isso é justamente essa questão de como a cerimônia, o luto, como essa questão de que é uma tradição, ela acaba sendo também reinventada diante dessas consequências da pandemia, né? Então, acho que é um contexto novo para todo mundo, para os Rikbata também, e a gente tem, então, tem que pensar um pouco o que isso significa, pensando que isso é uma questão do luto, de forma geral, mas é uma questão também dessas adaptações para que, de fato, mesmo que um ano depois, um ano e meio depois, se possa ser concretizada alguma cerimônia, né? Então, eu acho que é bem pertinente pensar, primeiro, em visibilizar todo esse caminho, assim, essa trajetória dessa reivindicação para que, de fato, fosse na aldeia o enterro, para que de fato seja possível construir, mesmo que aos poucos, esse espaço, né? Como essa memória também está atrelada a esse espaço físico, a essa questão de ser na aldeia, né? Mas, enfim, são coisas muito iniciais que a gente vai ter que ver como vai se desenrolar ao longo do tempo, né? Obrigada, Larissa. Mais algum colega quer fazer algum comentário? Adriano. Primeiro eu queria parabenizar pela apresentação, eu achei assim um trabalho muito bom. Eu fiquei só com uma curiosidade referente ao comitê de ética em si. Como é que foi esse processo para você obter a autorização também para divulgar o nome dos participantes? Então, queria entender um pouco desse meio de campo e da argumentação por trás desse processo também. Oi, legal. Então, na antropologia a gente não necessariamente tem um comitê de ética estipulado assim, enquanto
né? Mas a gente tem alguns procedimentos que são adotados. A principal questão é tu ter uma autorização da comunidade que tu está pesquisando e tudo ser muito documentado e muito de acordo, né? Então, primeiro que algumas questões que eu vou pegar de um primeiro campo são questões que já foram divulgadas no meio público, né? Porque aquele campo que eu digo que eu fiz num primeiro momento enquanto antropóloga dentro do processo de licenciamento ambiental, ele originou um relatório técnico, né? Então, qualquer questão que eu cite que venha dessa primeira parte, eu cito, teoricamente, a referência desse relatório, né? Essa é uma primeira questão pensando no início do campo, assim, né? E, obviamente, que esse campo foi feito dentro de todas as questões, da autorização da FUNAI, enfim. E para pensar no campo atual, assim, eu trago primeiro ele foi construído num primeiro momento também muito no diálogo com o Nelson, assim, que nesse primeiro momento foi decidido que eu pesquisaria juntamente muito com esse aval do Nelson. E nesse momento, depois do falecimento do Nelson, eu acabei conversando muito com o Jair, que foi a minha principal ponte para pensar sobre isso. E conversando com o Jair, ele também levou para, nesse momento ainda, o seu Albano ainda era vivo, ele levou para o seu Albano e para a dona Maria Elisa, também para o Jaime, para o irmão do Nelson, essa vontade que eu tinha, então, de pensar nessa questão a partir de uma pesquisa, né? Então, a partir desse momento, todos os envolvidos autorizaram que a pesquisa fosse feita, e um pouco essa forma de agir assim na antropologia é um pouco pensando que a gente não faz algo desconexo do povo como um todo ou dos interlocutores que a gente está trabalhando, né? Então a ideia é somente divulgar materiais após um extenso diálogo e autorização dos envolvidos, né? Então tudo aquilo que vai sendo produzido vai sendo apresentado e vai sendo, inclusive, reorganizado, se for o caso, para de fato ser um trabalho construído com os interlocutores e não sobre os interlocutores, né? Isso é, enfim, bem comum assim para pensar nesse caminho metodológico, assim, né? Não sei se ficou claro. Ah, super claro. Muito obrigado. Obrigada, professor Adriano. Mais algum comentário? Alguém quer falar, criticar, reclamar, sugerir? Inaldo, fica à vontade. Desculpa. Agora sim. Não, a Mileide levantou essa questão já, e você já explicou as dificuldades de um campo online, né? O fato de você estar falando, ter como interlocutores principais o Nelson e agora o Jair, né? E de fato é importante você ampliar esse rol de interlocutores, né? Porque acho que com muitos povos indígenas, né, não tem alguém que fale por todos, né? São muitas vozes, são muitos clãs, são muitas aldeias, são muitos grupos internos, né? São muitas interpretações sobre o que ocorre ou o que não ocorre, né? Então é legal, mas você vai ter essa oportunidade, né? E espero que sim, vai ter com certeza. Eu tive a boa notícia hoje que em São Paulo não morreu ninguém de Covid hoje. Primeira vez desde não sei quando, né? Desde o começo. Teve nenhuma morte de Covid. Então, ufa, né? Também está com 90% da população vacinada no estado, né? Então, já vai apresentando os resultados. Mas eu acho importante, porque o Jair é um cara assim, muito legal, né? Mas ele tem uma atuação muito para fora, né? Ele é o camarada bravão lá que vai e peita todo mundo. Então ele tem uma missão do povo Riquibaxa, né? Assim, ele é um tipo assim. Claro que ele atua internamente, né? Ele tem tudo, mas ele é uma pessoa mais para fora, né? Então, legal. E assim, eu acharia legal também, pensando na saúde, né? Lá tem umas mulheres que estão há muito tempo na saúde, como a Maria Elisa, né, mulher do Albano, tem a Maria Isabel também,
que é a mulher do Arlindo Pudata. O Arlindo Pudata foi um que faleceu também, não foi de Covid, né? Mas faleceu há relativamente pouco tempo, né? Então tem uma mulherada assim que está há muito tempo na saúde, né? Passou por todas as fases, atuaram de várias maneiras. Eu acho que se você for para campo vai enriquecer bastante, assim, campo presencial, né? Vai enriquecer bastante sua pesquisa, mas está muito legal. Isso aí. E pensando de quando eu comecei também com essas questões da pesquisa, as mulheres falavam muito dessa questão delas irem naquela questão do jesuíta, que ensinavam elas a questão da saúde, desses cuidados, dos padres que auxiliavam, né? E daí elas voltam para a aldeia, né? Tem todo esse repasse, e agora vem a pandemia, né? Como será que ficou a visão dessas mulheres, né? Nessa questão desse perpasso, né? Desse caminho agora. Porque por mais que elas aprenderam, né? São indígenas, aí tem a questão do remédio do mato, né? Tudo isso. Mas agora, assim, a pandemia é algo forte, né? Para todos, né? Nós tínhamos uma liberdade que foi reprimida, né? E na aldeia também, né? Como será que foi esse impacto para eles, né? Eu fico pensando assim, como que seria ouvir delas, né? Você falou da importância da associação, tudo, mas ouvir delas, né? O que será que elas teriam para nos dizer? Eu não saberia dizer, né? A gente teria que ouvi-las, né? Seria muito interessante ouvi-las. E assim, os Hikbatsa, não só os Hikbatsa, mas eu sei lá, esse negócio do virtual não funciona muito bem, né? A gente quer falar, mas parece que eles não se soltam. O presencial a gente consegue conversar, falar, né? Parece que assim, o virtual nos reprime, né? Reprime esse diálogo, essa busca, esse olho no olho, né? Enfim, mas com certeza você vai ter esse momento presencial, vai conseguir explanar isso. Eu acho que essa questão das mulheres vai ser muito interessante a gente ouvi-las, né? Dar voz a elas desse momento, né? Elas que atuam assim ali na questão da saúde, que estão presente, né? Acho que vai ser muito, muito enriquecedor para a sua pesquisa se você conseguir chegar até elas. Só queria falar que, na verdade, essa é a coisa que eu mais quero, é conseguir ampliar um pouco, assim, os interlocutores e principalmente as mulheres Hikbats, assim, né? Então, para mim, a questão central, assim. Eu tento, nesse momento, seguir a pesquisa com aquilo que eu tenho, acho que, né, é possível, mas com essa preocupação de conseguir ampliar, assim, né? Enfim, tudo que eu mais quero é conseguir voltar aí para as aldeias, mas também, caso vocês, em contato de vocês, tiverem indicações de alguém que vocês acham que talvez role virtualmente, fazer algum contato, eu também estou super aberta, seria ótimo. Mas a minha ideia é essa, é conseguir aos poucos e ampliando, assim, eu acho que isso é realmente fundamental para ter mais sentido, assim, né, para, enfim, conseguir pensar a questão um pouquinho mais ampla, né, mas é isso aí. Obrigada, Larissa. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Bom, Larissa, muito obrigada. Obrigada por todo mundo que contribuiu, todo mundo que esteve aqui hoje nesse fim de tarde. E o que deixa aqui, eu acho que ficou assim muito evidente, além do seu trabalho, é que a gente quer que essa pandemia acabe logo, né? Para que a gente possa, de fato, voltar a uma normalidade, né? A nossa liberdade de pesquisa, enfim. Sou muito grata por a gente ter esse momento aqui com você, muito obrigada.